Bem, isto é uma exposição sobre o Teatro de São Carlos, que já foi Real Teatro de São Carlos. Neste momento, a denominação oficial é Teatro Nacional de São Carlos, mas uma exposição sobre esta instituição não poderia ser feita neste espaço, porque seria necessário um espaço do tamanho do Palácio de Versalhes, dada a grande história e ilustre desta casa, onde já se apresentaram os maiores cantores, os maiores maestros, os maiores bailarinos dos últimos 2 séculos e 30 anos. Esta é a primeira sala da exposição, onde procurará clarificar-se o quão importante o Teatro Nacional de São Carlos foi. Foi, durante anos e anos, a nossa joia da coroa. Local onde se recebiam as maiores personalidades, desde reis a presidentes da República, etc. Era no São Carlos que eles eram recebidos, como aliás pode ser testemunhado em vários documentos desta sala, e também foi um local onde se fizeram muitos espetáculos de beneficência, onde foram recebidos, tal como se pode ver aqui, presidentes e chefes de Estado provenientes de todo o mundo. Temos também aqui a referência à importância do São Carlos como local social e político. Quando o Estado Novo fez 40 anos de existência, fez um concerto comemorativo em São Carlos com a presença de Madalena Sá Costa, Frederico de Freitas, Vasco Barbosa, Varela Cid, Joly Braga Santos, tal como se pode ver. E aqui algumas ilustrações que também provam o que tenho estado a dizer, como, por exemplo, a visita de Grace Kelly ao teatro, com Américo Tomás e Gertrudes Tomás a recebê-la, a visita de Maria Callas ao teatro, com Craveiro Lopes e Berta Craveiro Lopes a recebê-la, a Sala de São Carlos engalanada e mais programas que atestam que São Carlos era realmente a joia da coroa. E vamos passar agora a uma outra sala para tentarmos perceber que São Carlos não acolheu só grandes cantores. São Carlos também foi palco de acolhimento para grandes maestros, grandes violinistas, grandes violoncelistas. Todos passaram por esta casa e alguns deles de uma maneira empolgante, como se prova nesta mesa, onde há vários programas de Wilhelm Kempff. Wilhelm Kempff apresentou-se aqui variadíssimas vezes. Aliás, temos aqui a lista dos anos em que ele se apresentou, ele e todos os outros que estão aqui se apresentaram em São Carlos. Queria só aqui fazer referência à presença de André Segovia, à presença de Hans Knapp Terspús, à presença de Kempff, obviamente, mas também de Cláudio Arrau, que esteve aqui várias vezes, de Backhaus, de Moura Limpani, isto é, todos os grandes estiveram em São Carlos. E quando se fala de todos os grandes, claro que não poderia faltar Amália Rodrigues, que também esteve em São Carlos, não só como cantora, mas também como espectadora. Ela foi a vários acontecimentos que decorreram naquela casa, tal como, aliás, o pianista Nuno Vieira de Almeida já nos recordou aqui para esta junta. E aqui também a atividade de grandes cantores como recitalistas ou concertistas. Em São Carlos recebeu muitos cantores apenas na qualidade de recitalistas, sem terem vestidos de cena, e aqui é recordar isso com as presenças de Schwarzkopf, que veio cá várias vezes a Portugal, Christa Ludwig, Gwyneth Jones, Gerard Souzé, Gundula Janowitz, Cecilia Bartoli, ou seja, uma via láctea de estrelas. Aqui também temos um espaço dedicado a instantâneos, é um espaço de mais intimidade, porque são fotos captadas no palco de São Carlos, ou durante espetáculos, ou durante intervalos, ou durante confraternizações e brincadeiras. Portanto, e também aqui uma foto autografada da Cavalier numa das suas primeiras apresentações no Teatro Nacional de São Carlos, que foi ainda nos anos 50, antes dela se ter tornado uma enorme estrela. Também temos um espaço, obviamente, dedicado à presença portuguesa e com um destaque para José Saramago neste ano do centenário, porque de Saramago foram estreadas e cantadas várias obras em São Carlos com música de Adzio Corgi, um compositor italiano que se apaixonou pela obra do nosso Prémio Nobel da Literatura. Temos, portanto, aqui os programas das obras de Saramago que foram representar, óperas de Saramago que foram apresentadas no teatro Il Dissoluto Assolto, que teve aqui estreia mundial, a Belimunda, Divara e, para além de outros concertos, onde foram executadas obras de Corgi baseadas em Saramago.
Temos também aqui alguns elementos que provam que São Carlos sempre foi aberto à presença de artistas portugueses e essa presença poderia ter vários significados. Aqui prova-se que era habitual os maiores cantores portugueses se unirem aos maiores cantores mundiais em récitas de ópera. Temos aqui uma prova, Elisete Baian ao lado de Renato Brusoni e Alfredo Kraus, num Rigoletto, que eu vi e que garanto foi uma maravilha. E também temos aqui outra prova, Zuleika Sacchi, Alfredo Kraus, Sesto Bruscantini como intérpretes da Lucia di Lammermoor. Claro que, falando da presença portuguesa em São Carlos, teria que ressaltar-se a figura de Rui Coelho, que foi um compositor, até por estar muito ligado ao antigo regime, teve imensas encomendas, portanto, imensas obras dele foram estreadas em São Carlos, apresentadas em São Carlos, e temos aqui a lista onde se pode consultar esse rol de livros. Há pouco estava a falar que tivemos grandes artistas portugueses a acompanhar grandes intérpretes mundiais, também tivemos o contrário. O facto de São Carlos ser a joia da coroa possibilitava que obras de autores portugueses fossem cantados por grandes intérpretes internacionais. Por exemplo, a Inês de Castro, de Rui Coelho, foi cantada nada mais, nada menos em São Carlos do que por Maria Canilha, Rosana Carteri, Giulio Neri, Afropoli, isto era gente que cantava no Scala. Vieram a São Carlos cantar uma obra de Rui Coelho. E aqui, o mesmo que eu disse em relação a Elisete Baian e a Zuleika Sacchi. Temos La Gioconda, de Ponchielli, interpretada por Maria Teresa de Almeida. Este é um dos papéis mais difíceis de todo o repertório para soprano dramático e é fantástico poder constatar que Maria Teresa de Almeida o cantou em São Carlos e anos mais tarde, mais de meio século mais tarde, Elizabeth Matos repetiu o feito no nosso São Carlos. E temos aqui outros instrumentistas, outras recordações. Cecília Borba, arpista de quem Messia de Sena me falou, porque ela teve um papel importante no namoro entre Messia de Sena e Jorge de Sena. Temos Vasco Barbosa, Luís Barbosa, Dona Maria Júdice da Costa, também como intérprete da Gioconda, para além das irmãs Madalena Sai Costa e Helena Sai Costa, a grande pianista Nella Basola Maíssa, que veio de Itália para Portugal, foi aqui acolhida nos anos 40, ela era judia, portanto percebemos bem porque é que ela veio de Itália para Portugal. E um Sequeira Costa, muito novinho ainda, uma fotografia que ele dedicou a Dom João da Câmara. E aqui temos um painel de algumas ilustres presenças que nunca passaram por São Carlos. Refiro só a Zinka Milanov, Helen Traubel, Leontine Price, onde é que ela está? Está aqui. Eleanor Steber, Roberta Peter, Cheryl Milnes, Licia Albanese, Licia della Casa e aqui recordar que Chaliapin também não veio. E passamos aqui para a sala onde estão presentes todas as grandes estrelas. Isto é que é uma sala que é a Via Láctea da nossa exposição. Temos nas paredes grandes cantores, Gaillard, Tetrazzini, Darclé, Carré, e isto é importante. Darclé, por exemplo, foi a primeira tosca do mundo. Gaillard foi um dos tenores mais amados em todo o mundo na segunda metade do século XIX. Vieram a São Carlos, deram fotografias a admiradores e constate-se como eram dadas as fotografias nos finais do século XIX, com rendinhas, com arranjos florais, com lacinhos. Era assim que se guardava as fotografias e ainda bem, porque hoje temos motivos de gáudio estético quando olhamos para elas. Aqui é um rol de programas, nesta mesa toda, de programas de grandes récitas de ópera que houve em São Carlos. E isto é quase redundante estar a dizer tudo, mas Otelo com Vinay e Gobi, Dom Carlos com Filipe II, aqui uma Electra com Astrid Varnay e Marta Madden, um Sansão e Dalila com Ramon Vinay e Giulietta Simeonato, saltando agora para aqui uma Salomé com Ingeborg, saltando para aqui os Palhaços e a Guerra com Magda Olivero, a grande cantora brasileira Constantina Araújo cantou cá uma Aida, um Boris Godunov com Italo Taio e com os bilhetes que davam entrada a essa récita e, para finalizar só, um Dom Carlos que faria inveja a qualquer casa de ópera do mundo.
Um Dom Carlos que reuniu Boris Christoph, Carlo Bergonzi, Giuseppe Taddei, Anita Cerquetti e Giulietta Simeonato. E com isto me calo nesta sala porque depois disto nada mais haverá a dizer. E nestes painéis também temos ilustres presenças em São Carlos. Aqui, Maria Callas. E porquê Maria Callas? Porque as récitas que ela acaba de cantar de La Traviata, em março de 58, puseram realmente o Teatro Nacional de São Carlos na história, ou pelo menos numa história diferente, porque estas récitas foram de tal maneira empolgantes que foi escrita uma peça que foi estreada na Broadway, que se chama The Lisbon Traviata, a Traviata de Lisboa. Foram realizados inúmeros documentários, saíram inúmeros artigos em revistas especializadas e não só. A imprensa portuguesa foi, na altura, invadida por entrevistas, artigos sobre a grande cantora que, ainda por cima, tinha acabado de efetuar aquele grande escândalo em Roma. Toda a gente no mundo falava de Maria Callas. E agora estamos a chegar à sala dedicada ao bailado. Eu repito uma vez mais, esta exposição é feita com o meu espólio pessoal, porque seria impossível fazer uma exposição sobre os 230 anos de São Carlos sem termos muitíssimo mais material e um espaço maior. Mas é assim, selecionou-se e escolhi fazer a fotografia apenas com o meu espólio pessoal, porque assim compreender-se-ão algumas lacunas. E em relação ao bailado, a história de São Carlos também foi empolgante. Estiveram cá presentes alguns dos grandes bailarinos mundiais, Carla Fracci, Maya Plisetskaya, Leslie Collier, etc, etc, etc. Companhias de bailado contemporâneas, companhias como o Bolshoi, bailado clássico e imperial, Sidi Latanassov, a jovem Pili Tapia e a homenagem a Miguel Izarro, Maria José Branco e a Luís Albergaria, que dançou num Carmina Burana. Também temos uma série de programas que nos provam que São Carlos foi visitado pelas maiores companhias de bailado. O Harkness Ballet, o Ballet da Ópera de Kiev, o da Ópera de Munique. Aqui também temos do Marquês de Coimbra, do Champs-Élysées, da Opéra de Paris, etc, etc, etc. Todas as grandes companhias vieram a São Carlos e com as mais diferentes linguagens, desde o Ballet Russe aos Ballets des Champs-Élysées, aos bailados contemporâneos de Jerome Robbins dos Estados Unidos. E também a presença de António e Rosário, que vieram a São Carlos por várias vezes, a primeira nos anos 50, a última das quais nos anos 70. Esta eu ainda assisti ao balé espanhol de António. Portanto, espero que gostem desta exposição. Ela não cobre, obviamente, todo o historial de São Carlos, isso seria impossível numa exposição, mas pelo menos abre o cheirinho. E já sabem, fica o convite para virem não só à exposição, como para se deslocarem a São Carlos, que tem uma das salas mais bonitas do mundo. Não se mostra aqui, para irem lá ver. A única fotografia que temos de São Carlos, da sala de São Carlos, é aquela em que se vê a festa que recebeu Isabel II.